Boa noite, eu sou Colin Borges Lucas, bolsista do PET Física da Universidade Federal de Roraima, e vou fazer a seguinte apresentação. Este trabalho sobre as equações de Bertrand e a miragem ártica, ele tem o objetivo de fazer o estudo deste fenômeno a nível acadêmico. Tem uma composição matemática e conceitual. Ele foi desenvolvido através de uma análise bibliográfica de documentos e artigos que estavam disponíveis através do Google Acadêmico. Os resultados obtidos não foram favoráveis para que este trabalho fosse apresentado na Semana de Física do ano passado, mas tem algumas aplicações para nível de ensino médio. É possível realizar algumas experimentações para simular as condições que serão mostradas a seguir. E este entendimento conceitual, ele é suficiente para o nível do ensino médio. Vamos lá, transmissão de imagens na atmosfera. O artigo de Schultz-GH, Photogrammetric Refraction, ele estudava como a trajetória de um feixe de luz mudava quando incidia na atmosfera. E por quê? Este conhecimento, na verdade, parte de Bertrand, por isso que é equações de Bertrand, que é quem estudou isso, mas o documento que eu estudei foi o documento de Schultz. Aí partimos primeiro da lei de Snell. A lei de Snell, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. No artigo de Schultz, ele descrevia desta forma, que eu acredito que não esteja equivocada, ela é válida. Você tem uma igualdade entre dois termos e você quer que ela permaneça uma igualdade. Então, se você fizer um N3 seno de θ3, que é a razão entre N1 e N2 seno de θ1 seno de θ2, você tem uma igualdade com uma constante. Então, em seguida, o autor ele derivou, aplicou a regra da cadeia e da regra da cadeia igualou a zero, a derivada de uma constante. No artigo, o Schultz ele omitiu esse sinal de menos, que é obtido por você subtrair dn seno de θ dos dois lados. Ele isolou dθ e a partir daí o autor Schultz ele começou a pensar: ok, agora eu tenho esse índice de refração desta derivada. O que eu faço com isso? Ele relacionou, através da pesquisa que ele fez de documentos sobre refração atmosférica, transmissão de imagens na atmosfera, o índice de refração foi relacionado com a densidade. Esta aqui é uma ilustração do que ele fez. Esta primeira imagem, a da esquerda, você tem um raio que incide sobre uma porção da atmosfera e quando a densidade muda, a direção do feixe também muda, ocorre refração. E o que acontece se você tiver várias dessas camadas em que você tem essa mudança de densidade? Aí você tem essa curvatura do feixe, que é o que Schultz estudava. As fórmulas que ele apresentou para descrever a relação entre o índice de refração e a densidade, eu não consegui acessar bibliografia ou compreender a um nível conceitual e matemático essas fórmulas. Eu não sei de onde elas vieram e na época eu não tinha o tempo hábil para conciliar este trabalho com os outros dois projetos. Fora que eu acredito que ele ainda estava um pouco além do alcance dos meus conhecimentos na época. Continuando, como que este assunto de densidade e trajetória do feixe se relacionam com transmissão de imagens e com miragens? As miragens elas ocorrem quando você tem uma mudança anômala no índice de refração, que é dado através da densidade. Quando isso ocorre, você tem uma alteração na trajetória do feixe e isso pode ocasionar alguns efeitos, como inversão da imagem ou
aumentar sua distância de visão. E isso são que são as miragens. A miragem ártica ela ocorre através do resfriamento condutivo do ar quente acima de uma massa de ar frio. Eu vou mostrar uma imagem em seguida ilustrando isso. E é possível resolver numericamente uma equação diferencial que relaciona a variação da densidade do ar com o índice de refração e com o ângulo, com a mudança do ângulo causado pela refração, e isso nos permitirá fazer uma projeção dos caminhos que os feixes de luz vão fazer. Também tem uma ilustração que o autor do artigo de Polar Force, que são Lane e Savatsky, fizeram. Eles fizeram esse gráfico e fizeram uma ilustração. Esta imagem que ilustra o fenômeno da miragem ártica, obtida por Adam Cave, está nas referências, é aquilo que eu disse. O que está sendo ilustrado aqui é o aumento da linha do horizonte. Normalmente o horizonte onde uma imagem é enxergável, ele vai a uma distância muito menor, mas por causa da transmissão da imagem através de uma situação de inversão de temperatura, você muda o caminho dos feixes e permite que você veja através de ângulos de visão que estão bem mais distantes do que você normalmente poderia ver. E o que isso ocasiona é meio que um esticamento para cima do horizonte, dando a impressão de que a Terra tem um formato de píris e puxando imagens que estavam antes distantes para cima. Essa é a ilustração feita por Savatsky e Lane. A da esquerda é sem a distorção, como se normalmente vê, e a da direita é com a distorção, com o mar que cerca o barco sendo puxado para cima, que é a massa de água que está logo atrás, mas que não é possível ver por causa da curvatura da Terra, mas que agora é possível ver por causa dessa lente de miragem, dessa lente causada pela inversão de temperatura. Isso é outro exemplo, mas agora em terra, com um fenômeno de vista de aldeias, que não apenas você muda as proporções das imagens das vilas e das casas, como você novamente puxa o horizonte para cima e estica ele. Esta imagem é o modelo dos feixes de um observador situado a 3 metros de distância. E aqui em cima das linhas estão os ângulos. Isto é a condição normal de um observador. Dá para ver que os feixes eles vão sendo puxados para cima e que ele não consegue capturar imagens que estejam muito mais distantes que isso. Isso aqui foi obtido através da resolução numérica de uma equação diferencial. E este é sobre as condições de miragem ártica, que você tem uma expansão visível da distância de visão. Aqui você só ia até 180 metros e aqui vai muito além por causa dessa situação. Então isso foi uma projeção do que eles fizeram e isso é uma foto do fenômeno de miragem ártica, que vai puxando o horizonte para cima e permite a visualização de objetos que estejam atrás ou muito distantes. Esta é outra imagem obtida por um vídeo. O vídeo não é um vídeo da miragem, é um compilado de fotos que ilustra o mesmo fenômeno. Estas são as referências bibliográficas. Schutt-GH para refração fotogramétrica, Lane e Savatsky para o fenômeno da miragem ártica. As referências de imagem, um vídeo sobre Fata Morgana. Permita-me comentar. Há uma diferença entre a miragem da Fata Morgana e a miragem ártica. Lane e Savatsky eles constataram que eles são fenômenos inversos. A Fata Morgana ela ocorre quando você tem uma massa de ar frio acima de uma massa de ar quente.
e você tem uma mudança súbita nesse índice de refração devido a diferenças muito grandes. Então, embora ele diga coloque Fata Morgana no título, na verdade é uma miragem ártica. E esse é um erro comum, pelo visto. A quarta referência de imagens Arctic Mirages. E essa quinta referência para a imagem desta apresentação, J.Cave, Cave, é de um website IcelandNet, que também fala sobre miragens árticas. Boa noite, esta foi a minha apresentação. Petrofísica, Universidade Federal de Roraima, 2020, Córnea Borges Lucas.